Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Vamos responder as questões dos artigos 39 ao 69. São questões que tratam tanto da educação, pegam um pouco dos direitos, dos deveres da criança, do adolescente, e é isso que a gente vai responder questões hoje. Vamos lá na primeira questõezinha. Vocês estão percebendo que eu estou pegando questões bem atuais, né, gente? 2025, 2024, questões que têm caído nos últimos concursos. A banca Nosso Rumo, todas as bancas no geral, né? O que elas fazem? Como elas colocam muitas leis para estudar, aí coloca sempre uma questão de cada legislação, de cada lei. Então, você vai pesquisar a questão da banca Nosso Rumo sobre tais artigos? Não tem. Por quê? Lá eles cobram, cada prova tem uma questão, no máximo 2 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, por isso que eu acabo pegando de diversas bancas, de bancas diferentes, para a gente treinar o tipo de questões que estão caindo ultimamente. Vamos aí com a primeira questãozinha, tá? De 2025. Em relação à adoção, nos termos do artigo 39 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, é correto afirmar que, letra A, a adoção é medida excepcional e revogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa? B, é permitida a adoção por procuração? C, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando? D, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotado. E aí, qual que tá certo? Eu peguei nesse adotando e adotado. É aí que eu errei. Que é só essa palavra que muda do C para o D, né? Sim. E eu achei que era D, mas errei. Pegadinha. Mas você conseguiu ver o erro? Sim, porque não é adotado ainda, né? É isso, né? É. Exatamente. Então, o que vocês colocaram? Deixa eu ver aqui, alguém já colocou. D, C. Amanda D, Débora C. Mais alguém quer chutar? Lilian D. Fernanda C. Vamos ver. Desculpa. Letra A. Então, vamos começar pela letra A. Quem está errado na letra A? Quem sabe? Para a gente entender a questão. Excepcional? Irrevogável. Adoção é medida excepcional e irrevogável. Isso mesmo, Fernanda. Irrevogável. Então, tá errado ali, falando que é revogável, que pode voltar atrás uma adoção. Não pode voltar atrás, tá? Então, é irrevogável. O que tá errada na B? O que vocês acham? Procuração. Não pode ser por procuração. Exatamente. Está escrito aqui no artigo: não é permitida a adoção por procuração. Eu não posso passar a procuração para outra pessoa e falar, vai lá e adota no meu lugar. No documento está assim: não é permitida a adoção por procuração. E aí ficamos aí com a C e com a D, que é esse diferente aí, adotando e adotado. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotado e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando ou embaixo do adotado. E aí, isso mesmo, é o que está na lei. Em casos de conflito entre interesses do pessoa que está adotando, e de outras pessoas, inclusive de seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotado. Tá bom? Uma palavrinha mudou tudo aí, tá vendo?
Então, gabarito, letra C. Tudo bem? Professora, Oi, boa noite. confundiu minha cabeça agora, a C e a D. Porque adotando seria a criança que está sendo adotada ou adotando no sentido da pessoa que eu tô te adotando? Ó, primeira coisa, fiquei com essa mesma dúvida. Qual que é a diferença de adotando e adotado? Ó, adotando é quem vai ser adotado, enquanto adotado é quem já foi adotado. Então, aqui é o interesse do adotando, da pessoa que está sendo adotada, entendeu? Confunde mesmo a palavra. Ó, o adotando é que vai ser adotado, tá? Ele não está adotado ainda. Então, em caso de conflitos de direitos, interesses do adotando, a pessoa que vai ser adotada, inclusive dos pais biológicos dessa criança, deve prevalecer os direitos do adotando. O adotando é essa criança que vai ser adotada, esse adolescente. Então, tem que prevalecer dele. Agora, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotado, né, e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos do adotado. Esse é que já foi adotado. Então, não entra aqui, entendeu? Entendi. Obrigada, professora. Então, adotando, para ficar claro, é a criança que está no processo de adoção, não foi ainda. Então, teve um conflito entre direitos, interesses lá da criança, do adotando e de outras pessoas. Teve um conflito, inclusive dos pais biológicos. Devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Então, se ele quer, como que ele quer? Então, a gente sempre vai ouvir a criança ali, tá? Aqui está em processo ainda de adoção, que não foi adotado. Depois de adotado, depois que está adotado, tá? Teve conflito, direitos, interesses do adotando, inclusive dos seus pais biológicos? Não, já adotado, já acabou, não vai ter briga. Já está tudo certo. Deu para entender? Então, sempre guarda essa palavrinha. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive de seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando é que não foi adotado ainda. Está em processo, deu confusão, sempre vai prevalecer os direitos da criança, certo? Para ficar claro aqui. Uma palavrinha muda tudo, né? Essa aí dá medo mesmo. Agora, adotado é que já foi adotado, então já está tudo resolvido, tá? Os interesses do adotado. Já está adotado, acabou. Tudo bem? Não tem mais briga depois de adotado. É meu filho e pronto, né? Adotei, é meu filho. Não vai ter interesse, não vai ter briga, não vai ter poder, não vai ter nada. Porque vai prevalecer o direito dele como filho a partir de agora. Tem até um dos artigos que fala: a criança adotada ela passa a ter direito como um filho. Na certidão de nascimento dela vai constar os nomes dos pais, dos avós, vai constar tudo. Passa a ter direito como filho. Então, e no documento, no registro, eu achei interessante isso. Não vai constar que ela foi adotada. Vai constar que ela é filha daquele casal, né? Daquela família, tá? Então, o pai, o avô dela é esse. Então, para ela ter todos os direitos, até bens materiais, ela passa a ter direito como filho. Tudo bem? Tá bom. Aprendendo, né? Mais uma. Eu também, gente, fiquei confusa nessa. Vou tirar dúvida, tá? Só um minutinho. Ô, Gabriele, traz um copo de água para mim, por favor. Vamos para a segunda questãozinha. Pedi um copo de água, gente, que esqueci de trazer minha água. 2024. Maíra, tem como você ler para mim só essa questãozinha, por favor? Sim, claro. Número 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ao legislar sobre a proteção integral às crianças e ao adolescente, veio garantir que todas as crianças e adolescentes sejam dignos de atenção e cuidados especiais, fruto de uma luta social. O ECA é um documento normativo e de consulta em função da promoção e defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes brasileiros. Com base no texto e no que tange os direitos à educação, à cultura, esporte e ao lazer, em seu artigo 53, avalia as afirmações a seguir. Primeira,
igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Participar da vida política na forma da lei. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, é correto afirmar que, né? Qual dessas aqui, né? A, B, C, D ou E? Obrigada, Maíra. Ó, então, o artigo 53, é o 53, né? Tá o Estatuto da Criança, veio com base no artigo 53. Aqui fala exatamente da educação. Quais avalia as afirmações a seguir? Então, quais dessas estão corretas, né? Qual é correto? Que se afirma em gabarito letra A, só a 1 e a 2, só a 2, 1, 2 e 4, 1 e 3 ou 2 e 4. Primeira coisa, essa questão a gente vai de eliminação. A1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Está correto? Sim, está correto. Se a 1 está certa, eu tenho certeza que a 1 está certa, eu já elimino a B e já elimino a E, tá vendo? Direito de ser respeitado pelos seus educadores. Estamos falando de educação. Tá certo isso? Sim, tá certo. Então, a 2 eu tenho certeza que tá certo. Se eu tenho certeza que a 2 está certa, olha quais eu já elimino. A 3, isso, a D, porque a 2 está certa. Então, só ficamos com A e B. Participar da vida política na forma da lei. Tá certa? Tá certo isso? Eu acho que. Tá certa? Tá, então tudo bem. A 3 Eu acho. está correta. Só que se a 3 está correta, você falou, Maíra, que a 3 está... Tá errada, porque não aparece aqui, né? Exatamente. Agora que eu vi. Sabe, aí a gente confunde, você fala, não, então, se a 3 está correta, eu volto lá, vai ser o D. Só que a 2 é direito de ser respeitado pelos seus educadores, eu tenho certeza que está certo. Sabe o que acontece aqui? Ela está certa, mas ela não faz parte do artigo 53. Participar da vida política na forma da lei é parte do direito de liberdade. Foi essa que eu errei também, fiquei na dúvida, que para mim a 3 estava certa. Para mim, eu fui por eliminação e achei que a 3 estava certa. Sim, tá vendo? Tá certa, mas ela não faz parte do artigo 53. Lá tá falando, de acordo com o artigo 53, avalie. O artigo 53 fala só da educação, que é, né, o direito de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de participar, né, direito de organização e participação em entidades estudantis, que é participar dos conselhos, participar de, o que diz respeito à escola. Então, a 1 está certa, a 2 está certa e a 4 aqui está certa. O que não está certo, ela está certa, porém, ela não faz parte do artigo 53. Ela faz parte do artigo sobre liberdade. A criança ou adolescente pode participar da vida política em forma da lei, mas é o direito de liberdade, não o direito de educação. Deu para entender? Sim, eu nunca tinha imaginado que precisava de uma lei para ter direito de ser respeitado por seus educadores. Eu achei que era uma coisa tão óbvia que não é possível que tenha uma lei para isso. Tem. Então tá lá no artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 53, que é direito da criança ser respeitado pelos seus educadores. Tem criança que não é respeitada pelos seus educadores? O que vocês acham? É triste, mas é verdade. Mas é um direito dela ser respeitada. Você pode não gostar, mas ela tem um direito de ser respeitada. Pode não gostar do jeito dela, pode não gostar das atitudes, mas tem o direito de ser respeitada, certo? Então, o que está correto aqui, gabarito letra C. 1 está correta, 2 está correta e a 4 está correta. Tudo bem? Maíra, a gente Sim, tem... eu entendi. Eu não prestei atenção nas questões, acredita? Sim, acontece muito, né? Aqui no ECA, a gente tem que saber o que é o direito os direitos de ser respeitado, os direitos de ir e vir, né? Dos logadouros, os direitos de educação, o direito de profissionalização, porque é tudo separadinho, entendeu?
Então, a gente tem que saber qual o direito de cada um, de cada parte. Tem o direito ao respeito, o direito à liberdade e o direito à educação. Depois, a profissionalização, né? Ao trabalho. Tudo bem? Aprendi muito agora. Opa, sim, Flávia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, a gente vê que a gente não sabe. Vamos lá, muito bem. A 2, gabarito letra C. 3. Nos termos do artigo 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho noturno. Realizado trabalho noturno. Então, assim, ó, a criança ou adolescente não pode ter trabalho, aprendiz, na condição de aprendiz, tá? Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar, tá? Em trabalho com a família, em aluno de escola técnica, assistido por entidade governamental, não governamental, é vedado o trabalho noturno. De que horas a que horas ele não pode trabalhar? Entendeu? Essa é a questão. Qual horário? Letra A. Entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, ele não pode trabalhar, é vedado, tá? Entre as 23 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte. Letra C. Fora do período compreendido entre a aurora e o crepúsculo. D. Entre as 22 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte. Ou letra E, entre as 23 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Qual que ele não pode? A, B, C, D ou E? Flávia diz que A. Mais alguém quer chutar? Sabe essa, Maíra? Cleide A. Eu iria chutar, na verdade. Eu ia chutar a D. Eu ia contra todo mundo, né? Mesmo sabendo que é A. Provavelmente seja A mesmo. Mas se fosse pra chutar mesmo, eu ia falar assim, pela lógica, eu iria entre as 22 horas e as 6 horas do dia seguinte. Verdade, né? Porque a gente fala, né? A escala de trabalho à noite, o meu marido trabalha das 10 da noite às 6 da manhã. Né? A gente iria por essa lógica, né? Eu também vou de D, mas não é, gente. É gabarito, letra A. Entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Gabarito, letra A. Tá bom? A partir das 6 horas da manhã ele pode trabalhar, mas entre 22 e 5 horas, não. Mas é pegadinha também, para a gente confundir, né? Porque a gente fala assim, a maioria das empresas, né, trabalham das 6 às 2, das 2 às 10 e das 10 às 6, né? Lógica, mas lá no estatuto fala entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. A criança ou adolescente não pode trabalhar nesse período, é vedado. Bom, gabarito letra A, 5 horas, entre as 22 e as 5. Tudo bem? Tomara que caia essa, todo mundo vai acertar. Questãozinha de número 4. No caso da infância, a lei mais importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069, em vigor desde 1990. O ECA é considerado um marco na proteção da infância, reforçando a ideia de prioridade absoluta da Constituição, e tem como base a doutrina de proteção. Que proteção? Letra A. Complete corretamente a lacuna. Proteção relativa, proteção integral, proteção incondicional, ou letra D, proteção subjetiva. Isso mesmo, gabarito letra B, proteção tá bom? Sempre integral. Proteção em todos os sentidos. E eu achei, gente, pelo menos umas 10 questões sobre esse termo, proteção integral, umas 10 questões. Então, eu escolhi uma lá para poder fazer. Então, assim, nos concursos, tem caído muito, né? Para a gente induzir ao erro, né? Proteção integral, não pode esquecer, tá? Essa aí todo mundo acertou. Mas tem muitas questões sobre a proteção integral. Muito bem, vamos para a quinta. A quinta vai pegar um pouquinho. Vamos lá. O artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever assegurar à criança e ao adolescente o quê? Letra A. O acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 6 aos 15 anos de idade. B.
A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino fundamental. C. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em escolas especiais. D. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 3 a 5 anos de idade. Ou letra E. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Qual o gabarito correto? A, B, C, D ou E? Essa eu fui por eliminação, porque a E é muito difícil de compreender, mas as outras dava para entender o que tinha de errado. Exato, muito bem, Flávio. Cada uma tem um erro. A letra E está corretíssima. Então vamos lá. Acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 6 aos. Dos 6 não. De qual idade? 0, né? 4 meses, né? Ó, acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 6 aos. Aqui a gente está falando do ensino. Até 18, né? Até os 17. 17 e 11 meses. Dos 29 6 dias. aos 17. Isso mesmo, Patrícia. Como a gente está falando, se fosse educação básica obrigatória, seria dos 4 aos 17, porque aí entra a educação infantil. Mas aqui falou acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, dos 6. E lá não fala nem idade. Fala idade em outra, é verdade. Eu anotei aqui. No Estatuto da Criança e do Adolescente não fala a idade. Comi bola. Não, Lilian, não comeu não. Sabe por quê? Tem outra, a gente tá na LDB que está especificado a idade, né, dos 4 aos 17, educação básica, dos 6 aos 17, ensino fundamental e ensino médio, porque nos 17 anos, a partir dos 15 anos, é ensino médio. Então, aqui tem um errinho. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito assim: acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, tá bom? Então lá não está especificando a idade, tá falando acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, tá? Não tem idade. Então o erro aqui está a idade. Em outras leis, na LDB, nas diretrizes tem a idade. Então educação infantil, se fosse educação básica obrigatória, dos 4 aos 17. Ensino fundamental, aí ó, a Maíra colocou aqui, ensino fundamental obrigatório e gratuito, e inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Eu até anotei aqui para a gente não tirar dúvida. Então, no ECA não tem a idade, aqui nessa questão, tá? Do artigo 54. Não tem a idade. B, o que está errado? Ensino fundamental, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Estender o ensino médio. Então, cada vez mais pode ver que o ensino médio, antes eram no mínimo 4 horas, aumentou para 5, agora já está em 6 horas diárias, tem até um pouco mais, tá bom? Então, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, não é fundamental. C. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, Maíra colocou aí. No ensino normal, não escolas especiais. E isso, não escolas especiais. A Mariana colocou na rede regular de ensino. Tá? E D, atendimento em creches e pré-escola às crianças de 3 a 5 anos. Creche e pré-escola de 0 a 5. Muito bem, de 0 a 5 anos, creche e pré-escola, tá? Atendimento em creche e pré-escola, não é obrigatório, tá? Porque creche não é obrigatória. Atendimento, mas a gente oferece o atendimento. Então, é dever do Estado oferecer, né, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. E aí, qual gabarito está correto? Gabarito letra E. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Gabarito letra E. Muito bem. Meu Deus, a hora tá voando. Muito bem. Vamos para a próxima, 6. Tá? Eu imprimo tudo, gente. Depois eu vou lá na Calunga e troco as minhas folhinhas, as minhas provas por folha nova, para eu imprimir de novo. Olha, eu não sabia. Eu também imprimo. Imprime tudo, pode imprimir tudo. Quando chegar em janeiro,
Você vai lá na Calunga de janeiro até o comecinho de março, assim, bem no comecinho de março, primeira semana de março. Você troca toda a folha usada, folha de caderno usada por folha nova, ou caderno novo, tá bom? Muito bom. Vamos aí, número 6. O ECA configura-se como uma legislação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, colaborando com o desenvolvimento da cidadania, que é o principal objetivo da educação. Tendo como referência as obrigações impostas aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino, em cumprimento ao artigo 56, é afirmar que cabe aos gestores escolares comunicar ao Conselho Tutelar os casos de. Então, aqui ele quer a errada. Qual que está errada? Então, os diretores de escola, os dirigentes, né, de estabelecimentos de ensino, cabe aos gestores comunicar ao Conselho Tutelar. Não é professor que comunica ao Conselho Tutelar, são os gestores. Então, gestores comunicam ao Conselho Tutelar. O quê? Letra A, elevados níveis de repetência. B, maus tratos envolvendo seus alunos. C, ausência de acesso à escola pública e gratuita próxima da residência dos alunos. Ou D, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados recursos escolares. Qual está incorreta? Letra C. Gabarito, letra C. A letra C está incorreta, né? Porque a gente não vai comunicar a ausência da escola, do acesso à escola pública e gratuita, não tem nada a ver. O diretor vai comunicar elevados níveis de repetência, maus tratos envolvendo seus alunos e reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados recursos escolares. A Maíra, maravilhosa, aí, ó, colocando o artigo 56 aí pra gente. Obrigada, Maíra. Olha ali no chat. Muito bem, gabarito, letra C. 7ª. O direito a... Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Responderam rapidinho. Então tá bom. Vamos para a 7ª. Quem cala consente. O direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer é assegurado a toda criança e adolescente, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em relação ao tema, informe se é verdadeiro, com V, ou falso, com F, o que se afirma a seguir. E assinale a alternativa com a sequência correta. Ó, eu vou falando e vocês vão dando joinha, se for sim, se for não, coloca para baixo joinha, tá bom? A criança e o adolescente têm direito à educação visando somente a sua qualificação para o trabalho? Não, errado, isso mesmo. Então, se tá errado, a primeira já é F, tá? Então, já elimina a D. Tenho certeza que está errado. Equidade de condições para o acesso e permanência na escola para crianças e adolescentes? Equidade de condições? Essa para mim estava certa, mas no gabarito está errado. É uma palavrinha que mudou, Flávia. A Débora colocou aí. Não é equidade, é igualdade. Equidade é dar mais para quem tem menos. Igualdade é dar igual para todo mundo. Então, igualdade de condições para o acesso. Então, dá igualdade para todo mundo acessar e permanecer na escola, tá? Igualdade. Então, tá errada essa palavrinha aí. Colocar equidade. Que equidade é bom, mas não aqui, né? Então, tá errado também, ó. Ficamos só com A e C. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Certo, ó, todo mundo colocou certo. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas. Tá certo isso? Sim, tá certo. Então, 2 erradas F e 2 certas B. Gabarito, letra C. Muito bem. É mais fácil, né, a gente ir resolvendo assim. Vai colocando FB, vai tendo certeza aqui. Se tiver dúvida, né, a gente... Mas essa última eu fiquei na dúvida sobre clubes e agremiações terem também que fazer essas medidas de conscientização. Sim, eles têm que fazer porque eles lidam com crianças e com adolescentes. Entendeu? Então, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres é que assegurar medidas de conscientização. Então, onde tiver criança e adolescente em clubes, em agremiações
né, em qualquer coisa que envolver criança e adolescente, eles têm que assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas. Então, tem que ter essa medida, tá? De conscientização, prevenção e enfrentamento. Tudo bem? Qualquer lugar que tiver crianças estudando, fazendo atividades, qualquer coisa, tem que ter. É dever da instituição de ensino, dos clubes e das agremiações, tá? Dever. Então, vamos lá. Gabarito letra C. Vamos para a 8ª. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até anos incompletos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, quantos anos tem que ter a pessoa para a tutela ser deferida? Letra A, 15, 16, 18 ou 20 anos? Maioria colocou letra C. Mais alguém? Deixa eu ver a mensagem na chamada. Que tutela, gente? É a guarda? Tem a guarda e tem a tutela. Tem a diferença. É adoção? Não. Guarda e tutela. Vou até colocar aqui diferença, o que é tutela e guarda. Porque Esse eu fui pela idade que a criança pode ficar no abrigo, né? Até 18, né? Depois não pode mais. Foi por isso que eu fui. Aham. Não, sim, verdade. E pode ser adotada também até os 18 anos, incompletos. Depois completou 18 anos, não pode ser mais adotada, tá? Ó, quando a pessoa tem a guarda da criança, ela tem direito, assim, a cuidar, né? Convivência, cuidados, temporária, tá? Por algum familiar, por alguém, um vizinho que tenha a guarda da criança, tá? São cuidados temporários. A tutela ocorre quando os pais perdem o poder, né? Então, quem tem a tutela, normalmente, ou pode ser o abrigo, né? Ou nomeia, assim, um responsável, mas aí é juridicamente, tá? Guarda é uma coisa mais informal, né? É uma pessoa que está cuidando ali diariamente. Morreu o pai da criança, a mãe, os pais. Então, quem está cuidando ali do lado é a babá, que cuidava da criança, já cuidava dela. Então, ela tem a guarda temporária. A tutela já ocorre quando os pais perdem o poder e o juiz nomeia uma pessoa. E depois a adoção, adotado, quando a criança passa a ter uma nova família, tá bom? Então, guarda é temporária, tutela é quando o juiz nomeia uma pessoa e depois a adoção quando acontece todo o processo, tá? Até 18 anos. Depois de 18 anos, não mais, 18 anos incompletos, ó. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Completou 18 anos, não tem mais guarda, não tem mais tutela, não tem mais adoção, certo? Então tá bom. Vamos para a próxima. 18 anos, todo mundo acertou. A 9. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analise cada afirmação abaixo utilizando V para verdadeiro e F para falso. Considera-se adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos? Isso, certo. Então, a primeira já é verdadeira, eu tenho certeza. Eu já elimino A e a C. A nossa, mesmo não sabendo alguma dessas alternativas, eu aumento a minha chance quando eu tenho certeza de alguma, entendeu? A minha chance de acerto. Por isso que a gente tem que fazer isso. É direito de critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores? É direito da criança, ela pode contestar os critérios avaliativos? Sim, pode contestar, está na lei. Então, verdadeiro, tá? É dever do Estado assegurar a oferta de ensino fundamental, obrigatório e gratuito apenas para os que a ele não têm acesso na idade própria? Você viu que essa questão aqui limitou? O Estado tem que oferecer o acesso fundamental, obrigatório e gratuito. Tome cuidado com essas palavrinhas. Apenas, exclusivamente. Limitou, corta. Está errada. Tá? Inclusive para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, está errada essa aí. Então, continuamos aqui. Vamos para a última. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz? Sim ou não? Vamos lá.
É proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos? O que diz o ECA? O que vocês acham? Não, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. Está errado aqui. Então, só pode ser o gabarito letra B, tá? Considera-se adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos de idade? Sim, tá correto. Deixa eu mudar a cor aqui. Sim, tá certo. Verdadeiro. É direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores? Sim, tá correto. É dever do Estado assegurar a oferta de ensino obrigatório e gratuito às pessoas, para os que a ele têm acesso na idade própria? Esse apenas limitou. Né? E é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, gabarito, letra B. Meu Deus, já passamos do horário, não? Então, vamos para a 10ª. De acordo com o artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e outro de pessoas interessadas na adoção. No parágrafo 12 do referido artigo, estabelece-se que cabe ao Ministério Público, o que o Ministério Público vai fazer sobre a adoção. Tá? Letra A, vai priorizar a adoção internacional segundo critérios da Convenção de Haia de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica? Não, jamais. Essa aqui, mesmo que a gente não saiba o que fala, o artigo 50 e tal, mas a gente priorizar a adoção internacional de crianças com deficiência, gente? Não, né? B, vai financiar campanhas de conscientização a respeito da importância dos processos de adoção no interesse de crianças e adolescentes em vulnerabilidade? Não, jamais. Então, risca essa. Então, a gente vai fazer campanhas de conscientização só para as crianças de vulnerabilidade, sendo que a adoção é complicado. C, incumbir-se do credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional. Eles vão credenciar, incumbir-se do credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional. A gente ficaria na dúvida aqui. Vamos para D. Assegurar ao adotado o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito aos processos de adoção após completar 12 anos? Não. Quantos anos são aqui que ele pode conhecer a sua família biológica? Alguém sabe? Ou ter acesso ao processo de adoção? Quer falar, Fernanda? Pode falar. 17? Não faço ideia. 18, exatamente, 18 anos. Depois que se torna maior de idade, 18 anos, ele pode ter direito a conhecer a família biológica, saber o processo de adoção, somente após os 18 anos de idade. B, letra E, fiscalizar a alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção. Joana fica em dúvida. Então, ficamos na dúvida na C e na E. Quem, estabelece que cabe ao Ministério Público. O Ministério Público vai cuidar do quê? Do credenciamento de organismos nacionais, estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, ou ele vai fiscalizar o Ministério Público a alimentação do cadastro e convocação criteriosa dos postulantes, das pessoas, aptas à adoção. Letra E está mais completa. Gabarito, letra E. Ela é a mais completinha, que tá o Ministério Público que fiscaliza, o cadastro, essa alimentação do cadastro, que vai entrando mais pessoas, e a convocação criteriosa, dos postulantes, das pessoas, que estão aptas à adoção. Gabarito, letra E. Muito bem, gabarito, letra E, pessoal. Boa noite, obrigada, gente, bom descanso. Deus abençoe cada um aí. Obrigada. Amém. Obrigada, tchau, tchau, boa noite. Obrigada.